Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Seguimos repercutindo aqui esses fatos novos envolvendo a Oi. E vi um artigo interessante na Teletime, né, do Samuel Possebon, questionando onde está a solução para a nova crise da Oi. De novo a Oi. Poucas empresas nesses quase 25 anos de privatização do sistema Telebrás tiveram tantas crises e problemas quanto a operadora. A empresa foi criada em 1998, batizada ainda como Telemar, depois que as circunstâncias do leilão de privatização fizeram com que a empresa caísse em um consórcio de empresas consideradas aventureiras pelo próprio ministro da época das comunicações, o Sérgio Mota, que apelidou o grupo de Telegang. Começava ali uma história de inúmeros episódios de abusos e disputas societárias. A Telegang era exatamente o grupo que ficou dominando a Telemar durante um bom tempo e formado por o Carlos Gereissati, à época, e pela Andrade Gutierrez, né? A Oi também foi, na sua origem, uma empresa extremamente dependente da ajuda governamental por meio dos investimentos do BNDES e de fundos de pensão públicos. O quadro foi piorando quando em 2008, e aí é muito feliz, né, que esse problema esteja batendo a porta do governo Lula, porque parte da alavancagem da Oi data de 2008, de questões nunca muito esclarecidas e que aconteceram exatamente na gestão Lula, do seu governo, né? Então Lula, o presidente, alterou o decreto que tinha sido criado pelo presidente então Fernando Henrique Cardoso com relação ao Plano Geral de Outorgas de Telecomunicações. Ele alterou esse decreto para permitir que pudesse acontecer uma fusão da Telemar Oi com a Brasil Telecom, né? Da Telemar Oi com a Brasil Telecom, que cuidava do sul do país, né? E aí sim surgiu uma empresa única, e essa empresa única ficou apenas com o nome de Oi, né? O Telemar e Brasil Telecom foram descartados. Isso na composição geográfica do que temos aí, né? Da presença da empresa. A Brasil Telecom era uma outra empresa que sofria na mão de seus acionistas antigos, né? Também muito às custas de recursos captados junto a fundos de pensão. Separadas, Telemar e Brasil Telecom já tinham toneladas de multas e processos administrativos acumulados na Anatel. A Brasil Telecom estava sob quem controlava ela era o Daniel Dantas, do Opportunity. E lembrando que a Telemar Oi era o Carlos Gereissati e Andrade Gutierrez. Então essas eram as figuras que estavam no centro deste tabuleiro de xadrez. Somadas na fusão que criou a Oi, os problemas que já existiam se tornaram ainda maiores, né? Demandando muito mais recursos. Depois da desastrosa aí uma outra fusão que também tem a digital do PT, porque foram feitas diversas denúncias envolvendo o ex-ministro José Disseu, que atuou como lobista, teria atuado como lobista para fazer o fechamento dessa operação de fusão da Oi com a Portugal Telecom em 2012. Estava formada então a bola de neve do que seria a maior recuperação judicial do Brasil e a maior da América Latina, isso já em 2016. De lá para cá, os acionistas da Oi mudaram totalmente. Os que saíram rindo à toa, ninguém foi investigado, ninguém foi auditado, ninguém foi analisado, estudado, não se observou se as práticas administrativas foram corretas, se lesaram a empresa, se lesaram os que deram crédito, se eles se aproveitaram, botaram muito dinheiro no bolso e saíram cheios da grana. Nada disso foi analisado. Quando o Rodrigo Abreu assume em 2019 para 2020 a presidência da empresa, perguntaram a ele sobre este passivo, sobre este passado. Ele disse: eu não respondo
respondo sobre o passado, eu respondo daqui para frente. Então, foi essa colocação que ele fez, que ele responderia daqui para frente. Em que pese isso esteja correto, que ele não pode responder sobre o passado, ele tem que responder sobre o presente e o futuro, mas o passado deveria ter sido analisado e ter vindo à tona, e isso ele não fez. O passado não foi analisado e não veio à tona, ficou debaixo do tapete, atendendo provavelmente a muitas conveniências, né? De lá para cá, os acionistas mudaram completamente. Protagonistas da primeira década de existência da empresa, alguns tiveram inclusive executivos presos em escândalos de corrupção no Brasil e no exterior, como foi o caso de executivos do Opportunity, da Andrade Gutierrez e da própria Portugal Telecom. Outros, curiosamente, ressurgem em meio a um dos maiores escândalos de fraude contábil do Brasil com as lojas americanas. No passado, a Telemar também teve investimentos do grupo 3G Capital. Segundo diz aqui, eu não conheço essa informação, mas segundo diz aqui essa matéria da Teletime. Não posso atestar sobre isso, mas é o que ele diz aqui. O fato é que, a partir de 2016, como consequência dos anos de abuso, a Oi iniciou uma recuperação judicial de mais de 6 anos, a maior do Brasil em valores e tempo, e encerrado tão somente agora, em 14 de dezembro passado, quando o CEO atual, Rodrigo Abreu, disse com todas as letras de que nada havia a mais para impedir a saída da empresa da RJ, que tudo que precisava ser feito por parte da Oi já tinha sido feito. Foi essa a sua profissão de fé. E nós estamos aqui sempre seguindo e acreditando nos estudos que a empresa apresenta, nos resultados, nos relatórios, nas apresentações trimestrais da empresa. É nisso que a gente se fia, porque numa empresa em recuperação judicial, endividada como a Oi, olhar os indicadores fundamentalistas não servem para nada. Olhar gráfico não serve para nada. Você tem que olhar o quê? O planejamento estratégico. O planejado e executado. Se bate, você tem a credibilidade do executivo principal da empresa assegurada e você segue no processo. Se isso em algum momento começa a destoar, aí a luz amarela acende. E a gente está acendendo agora a nossa luz laranja, já não é mais amarela, já foi para o laranja, depois é o vermelho, né? E nessa luz laranja, o que nos chama a atenção é que este executivo que disse uma coisa, agora não sustenta o que disse. A empresa que tinha condições de pagar 3 anos de fluxo de caixa, assumido compromissos, estudo de uma empresa independente que assegurou isso a pedido do Ministério Público, e agora não consegue pagar 600 milhões de reais, foi, eu acho que o que venceu aí no domingo. Muito estranho, muito estranho. E o silêncio também sepulcral, muito estranho por parte do executivo da empresa. Então a Anatel está convocando ele para esclarecimentos. Seria ótimo que nós, acionistas, pudéssemos fazer o mesmo. Se fôssemos relevantes, poderíamos fazer isso. Poderíamos interpelá-lo sobre isso. Minoritários, nanominoritários, aí a gente não tem bala na agulha para absolutamente nada. Bom, voltando à matéria aqui da Teletime. Tudo isso para dizer que a única coisa que une a Oi de 25 anos atrás e a Oi de hoje é a sua concessão de telefonia fixa. E talvez seja esse um dos maiores problemas da empresa. A concessão, que era o grande objeto de cobiça dos investidores lá atrás, quando houve a privatização, há cerca de 25 anos, que por muitos anos foi uma rentável vaca leiteira, com a modernização do sistema de telecomunicações, com o avanço do tempo, isso que era um trunfo virou um problema. E aí o contrato rígido, draconiano, não permitiu ajustes no decorrer do tempo face às inovações tecnológicas que foram mudando o perfil do consumidor e do mundo. E aí é que está o grande problema da concessão. E é por isso que existe inclusive um processo de arbitragem de Vivo, de Oi, de Algar, de outras empresas contra a Anatel.
exigindo reparações, exigindo ressarcimento pelos prejuízos provocados pelo contrato de concessão. Isso tudo está em litígio, isso tudo está em arbitragem, né? A da Vivo está mais adiantada, a da Oi vem em seguida, né? Deveríamos ter notícias sobre a arbitragem da Vivo já esse ano. Da Oi, acredito que só no ano que vem. Vamos acompanhando, são assuntos que nos interessam, não é? Então, a concessão, que era o grande objeto de cobiça, virou, na verdade, um grande problema. É um fardo que compromete a sobrevivência das empresas, que sangra o caixa das empresas, porque custa muito, traz poucas receitas, tem um peso regulatório enorme e afasta completamente os investidores dessas empresas, com poucos ativos disponíveis para desfazer, após ter vendido já a Oi Móvel, a parte do capital social da Vital, data centers, torres, né? A empresa hoje tem pouca coisa para transformar em dinheiro. Existe aí uma nova engenharia que é transformar a Oi Fibra numa empresa independente, tal qual a Vital foi feito na Vital. E aí o Santander já avaliou, inclusive, a Oi Fibra em 11 bilhões, que eu acho que é por aí mesmo. Faturou, ano passado, 4 bi, né? Que é 80% da Vital, do faturamento da Vital, que é de 5 bi. Então a Oi Fibra não é um patinho feio, não, é um filé mignon também. O Santander disse isso. Então, esse é o desafio. A concessão segue sendo uma questão desafiadora e aí existe aí a questão dessa telefonia fixa, que a Anatel ainda acha que vale alguma coisa. É um lixo, não vale nada. Morreu a telefonia fixa. Só a Anatel que não entendeu isso ainda, que está morta a telefonia fixa, né? Quem você conhece que tem telefone fixo? Quantas pessoas você conhece? Eu conheço só uma pessoa que ainda tem telefone fixo, minha mãe. E eu estou convencendo ela até março eliminar. Então é isso, quer dizer, não faz sentido um negócio desse, né? Não é de hoje que a Oi tem buscado rearrumar a sua dívida, né? E aí a opção é encontrar novos mecanismos, e esse da criação da Oi Fibra é interessante. Mas também ainda esse contexto regulatório, né, acaba freando o ímpeto e o estímulo de alguns investidores que se sentem desconfortados com essas questões todas relativas aí ao peso do governo dentro da concessão, dentro da Oi. Acabar com a concessão é uma coisa simples. Aqui analise que, por ser vinculado a um serviço prestado em regime público, bastaria um decreto presidencial desclassificando o STFC desta modalidade de serviços. Um decreto só depende da vontade única e exclusiva do presidente da República, de mais ninguém. Da mesma forma como foi feito em 2008 com a mudança do PGO para permitir a fusão da Oi com a Brasil Telecom, da Oi Telemar com a Brasil Telecom. Só que fazer isso, mesmo que juridicamente possível, pode sim respingar no governo com um ônus político da sua decisão, porque poderá se questionar se está atendendo algum tipo de interesse que esteja oculto e tudo mais. Se criou uma expectativa também, que a Anatel criou isso, né? Essa é a grande armadilha que a Anatel criou para o próprio governo, né? De que a Oi e a Vivo são os principais aí que têm a telefonia fixa na concessão, terão ainda dinheiro a pagar ao Estado, à União, né? A Oi teria 12,2 bi a pagar para o governo e a Vivo 7,8, então somando os dois daria 20 bilhões, imagine que coisa de louco, os dois teriam 20 bilhões a pagar pela telefonia fixa para o governo. Algo que não faz o menor sentido. Mas essa é a grande armadilha que a própria Anatel criou. Então, como resolver isso? Aí, o ministro da Casa Civil, ex-governador da Bahia, Rui Costa, deveria chamar esse assunto para sua agenda, porque é preciso fazer uma costura política para resolver essa coisa de louco, que é a telefonia fixa no Brasil. Esses valores que a Anatel acha que são devidos, e que serão pagos, a Anatel crê que serão pagos, ou pelos atuais concessionários ou por novos concessionários que também
seriam estimulados a participar dessa coisa que não faz o menor sentido, né? Então, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deveria estar se enturmando sobre este assunto, se esclarecendo e montando alguém aí, colocando alguém no seu gabinete para criar um comitê de crise para tratar esse assunto da Oi dentro do governo e encontrar caminhos políticos para essa questão da telefonia fixa, que, ao meu ver, deveria simplesmente ser desconsiderada. Não se pode mais querer que essas empresas paguem um centavo ao governo por telefonia fixa. Isso é uma coisa de hospício, isso é uma coisa de loucos, não faz sentido. Além disso, mesmo que, voltando aqui à matéria, além disso, mesmo que se acabe em uma canetada com a telefonia fixa em regime público, existem contratos de concessão vigente que precisam de um destino e eventualmente haveria judicialização. Não é simples, mas já aconteceu. A primeira modalidade de serviço móvel no Brasil, o SMC, era prestado como concessão e foi convertido para autorização com a criação do serviço móvel pessoal. Outro caminho para a Oi, traumático para todos, seria uma falência, né? Essa é uma solução traumática e que arrastaria não só a Oi para o buraco, fornecedores, trabalhadores, acionistas, credores, mas também empresas que se utilizam da Oi, públicas e privadas, nacionais e internacionais. Olha, a gente teria aí um bom semestre, pelo menos, de caos assegurado. Ainda existe uma possibilidade de um acordo da migração das concessões de telefonia fixa para autorização. Isso até admitido como possível pelos presidentes da Oi e da Vivo, o Christian Gebara da Vivo e o Rodrigo Abreu da Oi, mas isso de uma maneira casada com os processos de arbitragem, onde os recursos que eles estimam que vão ganhar na arbitragem pudessem ser abatidos das contas que precisariam ser refeitas, porque, segundo eles, está super otimizada esses valores, superdimensionados os valores que a Anatel apresenta. E aí, no caso da Oi, ainda teria uma finalização, um arremate para a eliminação daquele saldo de multas da Anatel. E aí só assim eles aceitariam participar de uma negociação para zerar as contas de parte a parte, né, e fazer a transição para o regime de autorização. É um caminho interessante, é um caminho possível e por isso que eu acho que o ministro Rui Costa da Casa Civil deveria estar se envolvendo nessa situação aí para ajudar a encontrar os caminhos, a encontrar as soluções. Ao sair da concessão para autorização, a Oi vai abrir o caminho para ter acesso a novos investidores, mas não é algo que vai ser de imediato, vai depender de entendimentos, né? Já que uma solução desse tipo também teria que ser isonômica e atender as outras empresas, claramente aí Vivo, Algar e outras que serão beneficiadas. O fato é que esse peso da concessão precisa ser tirado das costas da Oi, né? Esse peso da concessão precisa ser tirado das costas da Oi e nada mais irônico e talvez razoável do que tudo isso cair no colo do próprio presidente Lula para que ele desarme esta bomba, porque ele foi parte de muita coisa que aconteceu aí na Oi no passado. Parte como, Clóvis? Olha, ele foi parte do processo de mudança regulatória para que a Oi comprasse a Brasil Telecom, fundos públicos, né, BNDES, fundos de pensão, colocaram dinheiro na Oi, na Brasil Telecom, teve aí a questão da operação com a Portugal Telecom, que se ele não se envolveu diretamente, as afirmações de que o seu ex-ministro José Dirceu se envolveu. Então, parte do problema eu tenho o meu sentimento de que ele é o Lula, né? Parte deste problema todo aí que está, né? Porque no nosso país não há investigações, ninguém apura nada, mas eu entendo sim que ele é parte do problema. Ele precisa e pode agora ser parte da solução. Seria muito bom que ele agora fosse parte da solução,
porque sendo parte da solução, ele pode ajudar a mitigar este problema e permitir que a empresa possa continuar prestando serviços, tendo um papel relevante na transformação tecnológica, na transformação digital do país, porque a Oi tem todas as condições para fazer isso, mas é preciso resolver esse imbróglio da concessão, da visão da Anatel, que ainda quer sangrar a Oi, e da visão da Anatel com as multas que ela tem em relação à Oi. Então isso tudo precisa ser resolvido. Não vi até hoje nenhuma predisposição da Anatel em relação a isso. Não vejo que haja lá bom senso nessa linha. Então aí precisa talvez que um ministro do governo, e aí entendo que seja da Casa Civil, do Rui Costa, que pudesse assumir a condução estratégica de como resolver isso, como desatar este nó. Não será a Anatel que vai desatar esse nó, não será o Tribunal de Contas, a AGU, não serão estes órgãos. O governo precisa mediar a solução. E aí a solução ela é política, de bom senso, não é? Porque se ficar querendo provar teses para tirar dinheiro de quem já foi muito penalizado no passado, não vai dar certo, não vai conseguir, e o problema só tende a se agravar. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.